Sejam muito bem-vindos a mais um TIOScast, descomplicando as licitações municipais. Agradeço desde já a sua audiência, você que nos assiste pelo YouTube, já se inscreva no nosso canal, toda semana nós temos um conteúdo atualizado para você. Da mesma forma, você que nos ouve pelo Spotify, também siga o nosso perfil, ative as notificações, pois todos os dias, de segunda a sexta-feira, um conteúdo atualizado que vai destravar as licitações aí na sua instituição. E hoje, mais uma vez, no nosso podcast itinerante, aproveitando a minha passagem aqui por Florianópolis, estamos realizando uma capacitação presencial no âmbito da 14133. Recebo a minha amiga Camila Steiner. Para a leitura resumida do currículo, a Camila, que é advogada, é pós-graduada em Direito Público, Direito Administrativo, Direito Processual Civil e Licitações e Contratos. É a atual presidente da Comissão de Licitações e Contratos Administrativos da OAB de Santa Catarina, é ex-servidora pública no estado de Santa Catarina. E também professor, estamos dividindo essa capacitação, alguém que pode contribuir bastante com o nosso público sobre essa temática das contratações. Camila, seja muito bem-vinda, uma alegria receber aqui você para compartilhar a experiência com o nosso público. É uma alegria, Tios, é uma honra receber esse convite teu, é uma honra estar do teu lado aí de novo, conversando sobre licitações, esse tema que a gente gosta tanto, né? Esse tema que a gente vivencia no nosso dia a dia, que é tão importante para a gente estar divulgando, estar falando sobre. Muito obrigada mesmo pelo convite. Eu que agradeço. Eu que me sinto um agregado aqui em Floripa, sempre bem recebido por todos os colegas. A gente já sente ali toda a afinidade, o entusiasmo, a alegria. Então é sempre muito bom rever vocês aqui. Tiossi já é de casa, né? O pessoal pensa até que o Tiossi é daqui, mas o Tiossi não é de Santa Catarina, não. O Tiossi é do Paraná. Mas ele tá sempre aqui com a gente. Não, é isso. É nosso agregado mesmo. Obrigado. E Camila, um tema também bem sensível. Falaremos sobre contratos administrativos. Então vamos direto ao ponto. Quais são os principais impactos dos contratos administrativos no âmbito da 14133. Obviamente, fique à vontade para uma contextualização, mas a gente percebe que são mudanças substanciais que nós temos agora no âmbito da 14133, não é mais do mesmo. Qual que é a sua percepção sobre essa temática? Bom, Tiossi, o primeiro de tudo é que essa é a primeira vez após a 8666 que a gente tem uma legislação que fala sobre os contratos administrativos. Porque a parte procedimental da lei passou realmente por diversas mudanças, diversas atualizações através de outras leis, como a RDC, do pregão. E na parte de contratos administrativos é a primeira vez que a legislação traz uma nova tratativa. E eu gosto de dizer que ela veio com tudo, né? Porque sim, trouxe algumas questões que já haviam sido inseridas, às vezes até um copia e cola de alguns artigos da 8666 que foram reproduzidos na 14133, mas o que veio da lei antiga para a lei nova, vamos chamar assim, né? No meu entender, na minha percepção, foram regras boas, regras que funcionavam, regras que traziam realmente efetividade e segurança para os contratos administrativos. E essas regras, ao meu ver, que eram boas, foram mantidas e a gente teve aí o acréscimo de várias outras regras que trouxeram novidades, inovações, incentivos para efetividade, para excelência, e também segurança para o particular, segurança para a questão do resultado mesmo, né? E a gente também, mesmo que a gente for considerar as regras que vieram da 8666, a gente não pode 8666alizar essas regras que vieram, né? Que foram importadas de lá. Porque, como ontem mesmo tu estava comentando, né? A nova lei, ela trouxe no artigo 5º uma série de princípios que devem ser observados na aplicação da lei. E a gente tem ali, por exemplo, a aplicação da LINDB, né? A gente tem uma série de legislações que influenciaram, né, a criação da nova lei e que elas têm que ser observadas, a parte principiológica, mesmo na aplicação de regras que já existiam. Então, a gente não pode olhar para os artigos que tinham na 8666, que estão reproduzidos agora, com o olhar da 8666. A gente tem que emprestar
para a nova lei de licitações esse novo olhar. A gente tem que contextualizar dentro de todos os princípios, dentro de todas as normas, e realmente, assim, a gente vê que os contratos administrativos com a nova lei, eles se aproximaram muito daquilo que a gente considera as regras do direito privado entre os particulares e que dão uma efetividade maior aos resultados. Então, nesse ponto, o que eu teria a ressaltar, o primeiro de tudo é que mesmo as regras que foram importadas da 8666, elas não podem ser interpretadas com o olhar da 8666, e sim com um novo olhar conforme os princípios da 14133. Excelente. É a necessidade da mudança cultural. É necessário que a 8666 descanse e que abra espaço para a 14133. Obviamente, muito foi incorporado, mas nós temos mudanças que realmente vão impactar no âmbito da administração pública, da iniciativa privada, porque um contrato administrativo não é apenas uma relação entre público e privado, vai muito além. Gera emprego, movimenta a economia, faz as riquezas circularem, efetiva direitos sociais e fundamentais que estão na Constituição Federal. Então é uma grande oportunidade para uma transformação da sociedade. Mas vamos lá. Qual mudança substancial nós tivemos no âmbito dos contratos administrativos? Primeiro, Tiossi, se a gente pegar garantias do particular, uma mudança bastante substancial. Regras, por exemplo, quando a administração está inadimplente com o particular. O que a gente tinha antes, na 8666? A administração ficou inadimplente 90 dias, o particular pode suspender a execução dos trabalhos. Como é que funcionava isso? O particular trabalhava por 30 dias, emitia o seu boletim de medição ou algo que o valha. Esse boletim tinha que ser aprovado, aí ia ser autorizada a emissão da nota fiscal. A nota fiscal tinha 30 dias como prazo de vencimento e a partir do prazo de vencimento da nota fiscal é que começava a correr o prazo de 90 dias para poder ser considerado inadimplente. No mínimo 6 meses esse processo. Então, você imagina uma empresa que tem que ficar trabalhando ininterruptamente por 6 meses, às vezes sem receber 1 centavo. Haja caixa para isso, né? E o que acontecia? Qual era o reflexo disso? As empresas jogavam o preço lá em cima, porque sabiam que tinham que ter uma gordura de caixa para isso. O que a lei trouxe agora? Um regramento que reduziu esse prazo, agora, para 2 meses e estabeleceu como marco para a contagem dos 2 meses a emissão da nota fiscal. Ainda é um caminho longo? Ainda é, mas eu diria que metade ou mais desse caminho foi cortado. A gente conseguiu um atalho, um grande ganho aí para o particular, que agora emitiu a nota fiscal. Não teve o pagamento, 2 meses, ele já tem o direito de suspender a execução dos serviços e também pedir a extinção do contrato. Às vezes acontece de um cliente dizer assim, eu suspendi, eu parei de trabalhar e agora eu rescindi o contrato. E daqui a pouco passavam uns meses, recebi uma notificação que estava sendo sancionado pela administração pública. Mas eu rescindi o contrato, não me pagaram. Mas não é, particular não rescinde contrato, né? Gera o direito do particular a rescindir o contrato. Ele vai pedir para a administração, se não conseguir pela administração, vai ter que se socorrer da via judicial. Mas pelo menos a lei garantiu esse direito. Outra mudança substancial é o direito à suspensão das atividades, né? O direito a rescindir o contrato em razão da suspensão das atividades, que antes não havia essa previsão de forma explícita, mas agora o que a gente tem? Uma suspensão ininterrupta de 60 dias, ou então de 90 dias úteis intercalados, suspensões sucessivas que somem 90 dias úteis intercalados, já dão para o particular o direito de rescindir o contrato. Então, vamos dizer o seguinte, a administração vai lá, suspende, a empresa está realizando uma obra, a administração suspende, paralisa aquela obra. O particular tem que ficar com a equipe toda mobilizada, porque a qualquer momento vai ter que voltar a executar os trabalhos. Aí, quando falta um dia para vencer o prazo, da administração vai lá e retoma os trabalhos. Ordem de reinício.
fica mais 30 dias, suspende de novo. E assim vai protelando, e o particular ficando com o dobro do prazo com a equipe mobilizada, um custo muito maior. E agora não, eles podem até suspender e retomar, mas quando esse contrato somar 90 dias úteis paralisados, o particular já, sucessivas interrupções, o particular já pode pedir a rescisão do contrato. Essas duas mudanças foram bem significativas. E eu acho, assim, Tiossi, que outro grande ganho da Lei 14.136 foi o artigo 92. O artigo 92 que traz ali as cláusulas necessárias em todo o contrato. E ali a gente tem realmente, assim, um regramento muito claro de direitos para o particular e de direitos para a administração, no sentido de dar realmente efetividade que o contrato procura. A gente tem, por exemplo, ali, como cláusula necessária, que o contrato traga expressamente qual vai ser o prazo para a resposta de um pedido de repactuação. Quando é contrato de mão de obra, predominantemente de mão de obra ininterrupto. E quando é um contrato de outras esferas de contrato, o prazo para que seja estabelecido o reequilíbrio econômico-financeiro, respondido o requerimento de equilíbrio econômico-financeiro. Porque o que acontecia? A empresa estava trabalhando, tinha ali um desequilíbrio nos preços, e aí tinha que continuar trabalhando, fazia o requerimento para estabelecer o reequilíbrio econômico-financeiro, a administração pública sentava em cima, o prazo do contrato terminava e não tinha resposta. Aí aquela briga judicial para tentar conseguir alguma coisa, mas vou te dizer que aí é muito difícil, Porque aí entra a questão da interferência do judiciário no particular, no administrativo, e sempre muito difícil. Agora, uma das cláusulas necessárias que o contrato tem que trazer é o prazo para resposta ao pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. Isso tem que estar expresso no contrato. E quando for repactuação, esse prazo não pode ser superior a 30 dias. Um grande ganho. Assim, são 3 pontos sensíveis e que impactam diretamente no bolso do fornecedor. E, obviamente, pode ensejar um eventual locupletamento ilícito da administração. Essa questão do inadimplemento faz com que potenciais interessados, grandes empresários, não entrem no mercado das contratações públicas. Porque, historicamente, a gente ouve esse tipo de relato, que a administração é má pagadora. Então, por que o particular vai assumir esse compromisso, executar um objeto, se ele não sabe quando vai receber, ou se eventualmente ele vai ter que executar um objeto por praticamente 6 meses, como você bem trouxe, para daí sim surgir a oportunidade de uma eventual suspensão, rescisão e paralisação contratual. Então essas mudanças da 14.133 são fantásticas, A administração, ao meu ver, ganha, e o particular também ganha. Essa questão da suspensão, porque muitas vezes o particular está com a equipe à disposição e o poder público fica ali brincando, executa, suspende, muitas vezes por questões pessoais, não tinha interesse que aquele licitante eventualmente fosse o contratado. Às vezes o fiscal não gosta da empresa. Então tenta ganhar na canseira. Mas, obviamente, essas suspensões demandam o quê? Justificativa, demandam motivação. Não é qualquer suspensão, a gente traz como possibilidade, mas existe todo um contexto, todo um fundamento, sob pena da administração também responder por conta de decisões totalmente em desconformidade com a legislação, Agora, essa questão de fixar prazos para resposta é algo que eu vivencio todos os dias na prática. A empresa pleiteia essas atualizações de preço e o poder público simplesmente ignora, simplesmente não sabe como responder, não tem definido isso em regulamento de quem seria essa atribuição, se é o setor requisitante, se é o jurídico, se é a licitação, se é a contabilidade. Fica que ele toma lá da cá e nada avança. E quem perde? É o usuário do serviço público, é a empresa que fica desestimulada, é o poder público que não entrega um serviço a contento da população. Então, são 3 pontos que realmente são bem impactantes. E o servidor fica com medo também, Tiossi? Como é que eu vou admitir esse aumento
de preços, que na verdade não é um aumento de preço, né? É o restabelecimento de uma equação, é uma questão matemática mesmo, né? Mas a administração pública fica realmente engessada no medo de estar beneficiando ou de se entender que está beneficiando o particular. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer, mas que no dia a dia a gente nota que é bastante ignorado, é que desde 1988 a gente tem uma Constituição Federal que traz ali no artigo 37 expresso que o contrato administrativo tem que ter cláusulas que assegurem o equilíbrio econômico-financeiro da proposta, né? Então, a gente já tinha um mandamento constitucional, não precisava ter essa especificidade toda na lei de licitações, porque a Constituição já dizia que tem que ter, né, que assegurem, né? Então, qual é a cláusula, qual é o mandamento que eu tenho que trazer, qual é a regra para o contrato que eu tenho que trazer para assegurar o equilíbrio dessa equação, né? Então, estava já na Constituição, mas, né, agora, com o procedimento todo escrito, realmente fica bem mais claro, né? E eu gravei um episódio recente com o professor Geldmir Niebuhr, inclusive nesse mesmo estúdio, ele estava aí na sua cadeira, e ele bateu nessa tecla de que os aditivos, eles são de certa forma criminalizados. E foi lá, fez um aditivo, tem legalidade. A empresa ganhou a licitação, ela é obrigada a manter o mesmo preço? Não. O nosso mercado é muito dinâmico, a inflação no Brasil é muito alta, nós temos impacto do dólar, nós temos impacto da guerra, nós temos impacto do barril do petróleo. Então, tem municípios do interior, tem as grandes metrópoles, tem questão de logística, de CMS, tudo isso impacta. A gente abastece o carro de manhã, vai de noite, mudou R$1. A gente vai no supermercado comprar hortifruti, gêneros alimentícios em geral, carne. Como que o particular vai manter o preço durante 12 meses, seja em um contrato ou uma ata? Isso é enriquecimento ilícito. A Constituição, como você bem disse, dispõe sobre a manutenção do equilíbrio econômico da proposta. Só que existe essa criminalização. O fornecedor mal ganhou, já está aí pleiteando um reequilíbrio? Sim, porque o preço está mudando. É direito dele e é um dever da administração. E muitas vezes o poder público perde bons fornecedores porque simplesmente não concorda. Não é uma questão de concordar, é uma questão de direito e de dever que está previamente fixado na Constituição, na legislação e no instrumento contratual. Esse ponto dos aditivos é bem interessante. A gente escuta as notícias, né? O noticiário traz isso. A obra superfaturada ou o serviço, a entrega, a venda superfaturada, que já gerou 10 aditivos, e o aditivo ele é realmente demonizado. Só que o que a gente tem que entender, e quando tu falas em mudança de cultura, realmente a gente precisa dessa mudança de cultura, é que o contrato não é estanque. A partir do momento que o contrato é assinado, ele ganha vida própria. Ele não pode ficar preso, engessado em algumas normas, porque ele está sujeito ao meio. A gente não pode dar uma receita de bolo e querer que ele saia redondinho. Isso não vai acontecer. Cada serviço, cada entrega, cada circunstância está sujeita ao meio, está sujeita à época, está sujeito à sazonalidade, está sujeito aos fatores externos. A gente esperava, por exemplo, que acontecesse há uns anos atrás o que aconteceu aí de pandemia. Os preços mudaram, o mercado mudou, hoje tudo é digital, hoje tudo é online. Mudou, o mercado mudou completamente, algumas coisas de forma definitiva, né? Então, claro que essa situação da pandemia é extrema, né? Mas assim, apenas para contextualizar que o mercado muda, como tu disse, hoje é uma coisa, amanhã é uma realidade que pode ser completamente diferente. E o contrato, ele não pode ser considerado um instrumento estanque, ele tem que estar sujeito a se moldar conforme o meio, até porque o contrato é o verdadeiro objetivo da lei de licitações, né? O objetivo da lei de licitações não é o procedimento. O objetivo é garantir o cumprimento do objeto. É para isso que existe a lei, né? E tem que ser um objeto cumprido com eficiência, um objeto cumprido com lisura, e também não pode sangrar o particular. E quando eu dou aula, para os servidores, eu digo, gente, não sangrem, não façam o particular sangrar, não faz sentido. Vocês têm que ter as empresas como aliadas de vocês, porque o objetivo de vocês é o produto final, né? E aí, toda vez que um particular presta serviço para a administração pública e tem prejuízo, quando ele for prestar novamente um serviço, ele já vai pensar muito bem no preço que ele vai dar,
Ele já sabe que se ele trabalhar na margem certinha, ele não vai conseguir aguentar. É uma via de mão dupla, tem que ser um ganha-ganha. O poder público precisa da empresa, porque senão não tem como atender as demandas, e a empresa precisa do poder público. E, obviamente, com a justa contraprestação pecuniária. É engraçado que eu já me deparei com situações onde o cliente procurava justamente por conta dessa dificuldade, até coação sofria em razão de um eventual processo administrativo se não executasse o objeto pelo valor contratado, sendo que ele tinha inúmeras provas de alterações mercadológicas e o poder público simplesmente não concordava, falava, não, você assinou um contrato, você é obrigado a executar esse contrato. Ou seja, isso desestimula boas empresas, abre margem para picaretagem, que não tem nada a perder, e toda a sociedade acaba, de certa forma, sofrendo o impacto negativo desse tipo de contratação. Porque também, Tiossi, quando a empresa se depara com uma situação como essa, que a administração não acolhe o pedido, não acolhe aquela demanda, ela vai buscar o judiciário e existe um grande receio do judiciário interferir na esfera administrativa. Não, isso é discricionariedade. Se a administração está dizendo que é assim, é muito difícil conseguir uma decisão favorável no judiciário nesse sentido, né? Essa interferência, ela realmente é muito delicada. E não é criticando, né? Que o judiciário, por uma questão de estrutura mesmo, está colapsado. A gente sabe, né? Quantas sentenças por mês um juiz tem a meta de proferir. É humanamente impossível que ele consiga se debruçar a fundo em todas as peças processuais, em todas as questões, analisar a fundo as questões da empresa, do particular. É um exame muito aprofundado que realmente é difícil, né? Mas a administração que está familiarizada, que é a dona do contrato, tem uma facilidade muito maior, né? A administração tem, por exemplo, como pesquisar no mercado, tendo a boa vontade de responder, pesquisar no mercado para ver se a demanda do particular realmente é pertinente. O particular está ali dizendo, o mercado mudou, agora o preço é esse. É só conferir, né? É só conferir e é só instruir o processo. E uma coisa que eu costumo falar muito também nos cursos é que a maioria das condenações que a gente vê aí nos tribunais de contas não são por conta de ter tomado determinada decisão, é por conta de não ter fundamentado adequadamente, porque se tivesse fundamentado, se tivesse motivado, se tivesse juntado evidências que sustentassem a decisão que foi tomada, não haveria o porquê da insurgência do Tribunal de Contas, por exemplo, de um órgão de controle, de um controle interno a respeito de determinada ação. Não faria sentido, porque está realmente justificado. Só que, às vezes, isso está na cabeça do gestor e quantas vezes já caiu no nosso colo, lá no escritório, no dia a dia, o gestor que está condenado e ele tem uma baita de uma justificativa, ele tem uma baita de uma explicação e ele coloca ali pra gente, a gente pergunta, mas por que isso não está no processo? Porque eu decidi, mas está na cabeça dele, mas se ele não colocar no papel, ninguém vai saber. Mas se ele tivesse colocado, nada disso teria acontecido. Então, a motivação é uma arma muito poderosa na mão do servidor público, e o servidor público, Tiossi, não pode se acomodar, como tu falou ontem também, né? Aquele que nega dorme tranquilo, né? Achei muito interessante essa tua frase, porque realmente é mais cômodo negar. Não vou precisar partir para o enfrentamento, não vou precisar ter o trabalho de fundamentar, de evidenciar, mas a gente precisa sair da zona de conforto. A gente está num momento de mudança de legislação e se a gente não sair da zona de conforto, a gente não vai conseguir aplicar de forma adequada. Quem está trabalhando no meio vai ter que se conformar que esse é um momento de correr atrás e vai ter que... a gente está com essa arma na mão, né? A gente está com essa responsabilidade na nossa mão. A gente tem que correr atrás, a gente tem que construir, a gente está no momento de construção. E se a gente contribuir para isso, a gente vai ter uma construção mais adequada. Concorda comigo? Concordo. E essa questão financeira, tem 2 pontos na lei que também merecem
um destaque. Um deles é em relação ao pedido de reequilíbrio, que ele pode acontecer mesmo após a execução do objeto, e o poder público paga como indenização. Então tem previsão expressa, embora na prática já fosse algo comum, porque muitas vezes a gente se depara com situação onde foi emitida a nota de empenho, a ordem de serviço, e daí quando a empresa foi ali, de fato, convocada para execução do objeto, ela fala, calma, o preço mudou. E ele pleiteia a revisão. E daí o poder público fala, não, tinha que ter pedido antes, agora já está com empenho, você tem que executar e você é obrigado. Mas como assim? Eu não sabia quando você ia pedir. Porque senão, todo dia a empresa tem que ficar entrando com novos pedidos. Porque pode ser que a qualquer momento venha um empenho, uma ordem de serviço. Então é mais fácil aguardar, no momento do pedido, se o valor de mercado não é o mesmo, pleiteia a revisão. E a nova lei traz isso de forma expressa. Mesmo que o serviço tenha sido executado, mesmo que já tenha sido pago, se o particular verificou que houve um desarranjo financeiro, ele entra com o pedido durante a vigência do contrato, obviamente, e o poder público, constatando, paga via indenização. Algo que eu tenho sugerido para a administração. Foi pleiteado o reequilíbrio, foi emitida a ordem de serviço. Pede para a empresa executar, concomitantemente faz a análise, apurou que de fato ela faz jus ao benefício da revisão, complementa, paga a diferença. O poder público ganha o objeto, que é o seu objetivo, a empresa recebe aquilo que inicialmente estava pactuado, mas depois tem o complemento da diferença. Então isso também traz para ambas as partes uma certa tranquilidade. E um segundo ponto é em relação à data base para reajuste. Tradicionalmente, estávamos habituados com a data da assinatura do contrato. 12 meses, algo que nunca teve previsão legal, algo que os tribunais de contas nunca chancelaram. Na 8666, ou era a data da proposta ou a data do valor estimado na etapa preparatória. Mas na prática, era sempre 12 meses após a assinatura do contrato. A nova lei só tem uma data base, que é a data do orçamento estimado na etapa preparatória. Ou seja, fez a pesquisa de mercado 10 de janeiro, estimou o valor de referência. Publicou a licitação, aconteceu a abertura da proposta 10 de fevereiro, assinou o contrato 10 de março, em 10 de janeiro do próximo ano, o licitante tem direito ao reajuste, pois o preço contratado tem como referência o valor estimado na etapa preparatória. Então esse é um ponto que tanto o poder público quanto a empresa precisa se atentar e também impacta diretamente na parte financeira. Isso que tu falou é bem importante, Tiossi. O poder público e o particular tem que se atentar. Vamos voltar para a questão do reequilíbrio, o primeiro ponto ali que tu comentou. A administração tem que estar preparada para receber esse tipo de pedido. Primeira coisa. A administração tem que ter servidores capacitados e tem que ter a mente aberta, né? Hoje tu falava sobre abrir a mente, né? A administração pública tem que abrir a mente para esse tipo de demanda e tem que estar preparada para receber e responder adequadamente esse tipo de demanda. Mas o particular também tem que estar preparado e tem que estar capacitado, estudar, né? E entender que ele tem o time para fazer isso. Ele vai executar o serviço a partir do momento que ele se depara com uma situação como essa, ele já tem que requerer. Porque o que acontece? Ele vai executando, vai deixando passar. Daqui a pouco ele firma um aditivo de prazo e a lei fala, renovou o prazo, perdeu a chance. Se ele não tiver feito o requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro dentro do prazo contratual e fizer uma renovação desse prazo, assinar um termo aditivo, ele perde esse direito, ele renuncia a esse direito. Então, ele tem que realmente estar atento ao momento que ele deve fazer isso. Identificou, já tem que requerer. Né? Então, as duas partes têm que estar realmente alinhadas e ligadas com os momentos, com a mente aberta, inclusive, de um lado e de outro lado. E sobre o reajuste também foi bem oportuna essa mudança da legislação, que antes a 8666 de fato falava, né? Que era da data da proposta ou do orçamento a que ela se referia. Uhum. E na prática, né, 12 meses a partir da assinatura do contrato, que não faz o menor sentido. Vamos dizer que a gente participou hoje, ganhou hoje uma licitação. Hoje é dia 13 de novembro. Ganhei hoje essa licitação. Só que o preço da licitação foi de agosto. Até
Daí teve mandado de segurança, liminar suspendendo ou paralisou a licitação por algum motivo, demorou para assinar o contrato. Vou assinar esse contrato mesmo só lá em julho do ano que vem. Quando eu for começar o meu trabalho, dali a um mês meu preço já está defasado. Ah, mas mal começou, já vai pedir reajuste? Vai, porque o preço já estava defasado. Né? Porque o orçamento... mas a licitação foi lá em novembro, mas o preço é de julho. Né? Então, passou... Agora, a lei foi muito feliz com isso, né? É a data do orçamento. Passaram-se 12 meses a partir da data do orçamento, o preço está defasado. E aí tem aí o direito ao reajuste, que é um direito que o particular também não pode deixar de exercer, e a administração não pode deixar de conceder. Porque é um direito à recomposição na verdade, nem recomposição, é recuperação, né, do valor monetário, do poder de compra do preço. Não é o aumento de preço, não precisa fazer aditivo. Como a gente vê, né? Aditivo para reajuste, para quê? Não é uma mudança de contrato. Aditivo é para mudança de contrato. E o reajuste não é. A lei traz o apostilamento. Apostilamento. Exato, né? Só a recomposição daquilo, um índice que já está previamente estabelecido, a data base que já era de amplo conhecimento das partes, simplesmente apostila, não tem que ter concordância, é um direito do licitante. E o poder público, obviamente, precisa exercer essa prerrogativa com a concessão do reajuste. E é engraçado, só mais um adendo, que muitas vezes eu recebo dúvidas perguntando se esse reajuste ou mesmo a revisão, o reequilíbrio convencional, teria que respeitar os 25%. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Quando a gente fala em alterações unilaterais, aí sim o legislador trouxe o limite de 25% para acréscimos. Mas isso é um aumento de quantitativos das unidades que foram estabelecidas no objeto. Agora, o preço não tem limite. Comprovando a alteração, pode ser mais que 25, pode ser menos que 25, não tem relação alguma. E é uma dúvida muito comum. Estou fazendo o reajuste, estou fazendo a revisão, mas vai extrapolar os 25. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, isso que tu falou é bem importante também, Tio. Assim, ainda tem muita dúvida, muita confusão entre os termos reajuste, revisão de contrato, aditivo de valor, e são coisas, como tu disse, são coisas completamente diferentes. O reajuste é uma condição já inerente ao contrato, não existe nenhuma alteração, completamente desnecessário fazer um aditivo ou considerar esse valor para fins de aditivo de prazo, tanto que quando a lei fala do acréscimo, é dos preços iniciais do contrato, né? Reajuste é outra coisa. Reajuste já é inerente, já faz parte. Teve um caso que eu peguei recentemente, eu vou até te mostrar depois, porque contando assim, é difícil de acreditar. Mas uma empresa que fez o requerimento de reajuste dentro do prazo, tinha previsão no contrato, né? E passaram-se 12 meses, mais de 12 meses, requereu o reajuste, a administração nunca respondeu, o prazo do contrato encerrou e a administração negou, baseada no fato de que o prazo já tinha expirado, então não cabia mais. Primeiro erro, né? Não se trata disso, de prazo de contrato. Como tu diz, dentro do contrato, burocraticamente, pode não ser mais possível pagar, mas, né, sempre pôde pagar como despesa, sempre pôde pagar como indenização, né? E o que aconteceu? A empresa levou isso a análise do judiciário, disse, olha, está aqui o meu direito ao reajuste, está aqui o contrato, está aqui o meu direito a reajuste, está aqui o meu requerimento, até hoje não foi respondido, estão aqui os índices setoriais, e está aqui o cálculo, então eu tenho direito a tanto, que é o reajuste. A sentença, Tiossi, disse o seguinte, primeiro, que o particular não tinha comprovado nenhuma circunstância extraordinária que tivesse dado aso à revisão dos preços e que o fato de haver uma cláusula no contrato por si só não garantia que esse reajuste fosse acontecer. Esse reajuste estava sujeito realmente a uma condição extraordinária. Assim, ó, parecia o jogo dos 7 erros, sabe? Aí
particular recebe assim né? Fica aquela interrogação, mas como assim? Primeiro, que reajuste não precisa de fatores extraordinários, muito pelo contrário, já está previsto. A inflação já é prevista, já tem índices setoriais pré-estabelecendo como é que vai ser a desvalorização dessa moeda. Né? Então, não depende de situações extraordinárias. Segundo, que reajuste não é revisão de contrato. Você não vai rever nada. Você vai simplesmente aplicar uma regra que já existia. E terceiro, a cláusula por si só não garante a concessão do reajuste. Tá, nem precisaria ter cláusula para começo de conversa, porque a lei já fala, mas se a própria cláusula do contrato não garante, o que garante, então? Sabe? Não dá para entender, né? É uma falta de sensibilidade com o particular, né? Que a gente vê, assim, que falta um pouquinho entender que o particular não é bandido. Claro que a gente já se deparou com muitos cenários de corrupção, né? Tem bastante, mas a gente não pode partir do pressuposto que toda empresa é falcatrua, toda empresa tem uma intenção ruim, tem má fé. Não, o particular está trabalhando junto com a administração e ele precisa se manter financeiramente para conseguir terminar, concluir o objeto. Não precisa sangrar, como eu estava te dizendo, né? Mas acontece. Essa confusão é muito comum, porque nós temos a revisão, o reajuste e a repactuação. Todos são espécies do gênero reequilíbrio econômico-financeiro. E a gente percebe essa dúvida na administração, no licitante, no poder judiciário. E isso, de certa forma, vem se perpetuando ao longo dos anos e causando um desconforto, uma insegurança jurídica muito grande. Tem um ponto que eu defendo no tocante ao reajuste, que ele sequer demanda o pedido por parte da empresa. Eu entendo que o reajuste ele tem que ser de ofício da administração. Por quê? Você já tem a data base, você já tem o índice oficial, chega na data e aplica, porque daí acaba aquela questão de renúncia tácita, preclusão lógica, é o direito da empresa. Pronto, e acabou. Agora, quando a gente parte para a revisão, que houve essa confusão nesse caso que você trouxe, o que seriam questões imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis? Eu vejo muitas vezes o poder público se apegando a esses termos extremamente subjetivos para negar. Falava, não, isso não era imprevisível. Ou isso era previsível, mas não tinha uma consequência, né, incalculável. E simplesmente nega. E perde uma grande oportunidade de manter um contrato vantajoso com um bom fornecedor. Daí o fornecedor, obviamente, que não vai ficar no prejuízo. Daí a gente sabe que, infelizmente, começa, entrega em quantidade menor, pede troca de marca ou pede desistência. Daí o poder público tem que chamar o remanescente. Daí não tem, daí tem que abrir uma nova licitação por conta da falta de sensibilidade, de uma análise acurada, do diálogo entre as partes. Então é algo que a 14133 eu vejo como uma grande possibilidade dessa mudança de mentalidade. Para exemplificar esses casos que tu trouxe, né, Tiossi? Vamos considerar, por exemplo, calçamento de uma rua, que é uma obra bastante comum. O que seria uma circunstância imprevisível, uma situação imprevisível? Tá lá calçando e, de repente, se depara com um sítio arqueológico, com resíduos ali arqueológicos. É imprevisível que isso pudesse acontecer e isso muda toda a dinâmica do contrato, porque eu já não vou poder colocar a estrada em cima daquilo ali, eu vou ter que parar tudo, chamar os órgãos competentes para estudar e para chegar à solução do que vai ser feito a respeito daquilo. Isso é uma situação imprevisível. Agora, uma situação previsível, mas com consequências incalculáveis. Vamos imaginar que durante a construção, né, durante essa obra, vai ter o período de chuvas. Ok, né? É um mês tal, já se previa que ia chover. Porém, acontece um volume de chuvas muito além do que era esperado e que gera completa distorção, completa mudança de cenário da obra, e isso gera várias necessidades que anteriormente não se previa. Então, se previa que ia chover? Sim, se previa. Né? Era previsível, mas as circunstâncias em que ocorreu esse fato
não poderiam ser antecipadamente calculadas. Então, é nesse sentido que a gente considera que existem essas circunstâncias. E eu vivenciei isso na pandemia. Vieram clientes me procurar no seguinte sentido. O contrato foi celebrado já durante a pandemia, então o órgão público entendia que isso era previsível e que não existia consequências incalculáveis. Mas como assim? A gente nem sabia quando acabar a pandemia, qual era o impacto dessa pandemia. Quando você pensava que estava acabando, vinha uma nova onda e simplesmente o poder público não. Nego, porque você já participou e assinou um contrato sabendo que estávamos em pandemia. Então não tem alteração de preço, porque não tem nada imprevisível ou de consequência incalculável. Você assumiu o risco, agora cumpra. Ou seja, extremamente subjetivo, genérico. E às vezes falta um pouquinho de boa vontade para parar e analisar. Mas eu atribuo geralmente ao medo, né, Tiossi? Exato. Ao medo. Mas falando em medo, a gente tem que lembrar que a 14133 trouxe também bastante segurança para a administração, em alguns aspectos. Né? O medo do fiscal, o medo do gestor. Por exemplo, num contrato de predominância de mão de obra, aqueles contratos contínuos, existe a possibilidade, a lei fala, né, que os encargos trabalhistas e previdenciários, eles são exclusivamente do particular. Isso está lá no artigo 121. Só que o parágrafo 2º fala que a administração vai responder solidariamente pelos trabalhistas e subsidiariamente pelos previdenciários, ou é, né, ao contrário, mas é responsabilidade subsidiária ou solidária se comprovada falha de fiscalização. Então, isso é uma segurança para a administração, por quê? Mas está atribuindo uma responsabilidade. Sim, está atribuindo uma responsabilidade de responder solidariamente ou subsidiariamente se a fiscalização falhar. Então, está na tua mão. Se você fizer o seu papel de fiscal e de gestor certinho, dentro daquilo que é o correto, necessário, não vai acontecer esse risco. Né? E existe também para esse tipo de contrato, porque muitas vezes o que acontecia, tia, essa empresa está ali sendo contratada, aí para a mão de obra está lá previsto o custo dos encargos trabalhistas, previdenciários do funcionário, e aí a empresa vai lá, executa o trabalho, a administração vai lá e paga, e a empresa não repassa para o funcionário, não deposita FGTS, não paga os encargos trabalhistas, mas a administração já pagou e a empresa não repassou, né? E aí chega o trabalhador, entra com ação judicial, Justiça do Trabalho, chama todo mundo, verba alimentar, todo mundo vai responder, né? Como é que a administração hoje, com a lei, consegue se precaver disso? A administração pode abrir, por exemplo, uma conta vinculada ao contrato que vai ficar vinculado a esse tipo de pagamento. As verbas referentes a esses pagamentos vão entrar diretamente naquela conta e vão ser pagas diretamente naquelas verbas para aqueles fins. Ou pode, por exemplo, optar por pagar essas verbas diretamente ao trabalhador. São várias formas, assim, de administração conseguir se precaver. Lembrando, inclusive, que essa conta vinculada ao contrato, a lei traz um termo bem interessante, que ela é absolutamente impenhorável. Né? É uma conta que vai ser trazida, vai ser vinculada ali ao contrato, independente do que acontecer com a empresa ou com a administração, essa conta absolutamente impenhorável, não vai sofrer nenhum tipo de dano ali, não tem o risco de ser atingida. Né? É uma garantia grande também para a administração. E outro aspecto que é bem interessante de mudança na lei, Tiossi, vamos dizer que a empresa está executando lá um objeto, e durante a execução do objeto se descobre que houve uma falha grave, houve uma fraude, por exemplo, no procedimento licitatório. Houve uma fraude no procedimento licitatório, a empresa está executando o contrato, mas ela fraudou a licitação. Vai lá e o contrato é nulo de pleno direito. Anula o contrato ou, né, estabelece a nulidade do contrato. E agora? E a continuidade do contrato? Como é que fica essa situação? E a lei fala o quê? Independente do que aconteceu, independente de qual foi o problema, se teve uma cláusula de nulidade, ou uma causa de nulidade, antes de anular o contrato,
a administração vai ter que calcular os riscos financeiros, os riscos, os impactos ambientais, os impactos sociais, por exemplo. Quantas pessoas a empresa vai ter que demitir? Qual vai ser o impacto social disso? Porque às vezes um contrato movimenta a economia toda de um município. Às vezes, né, a depender do vulto do contrato. E antes de decidir pela anulação, a administração vai ter que se atentar para esses pontos e só vai ser autorizada a anular o contrato se decidir, se verificar, se constatar que a anulação é mais interessante do que a continuidade, independente de lá atrás ter acontecido. Não se trata de convalidar, se trata de analisar a circunstância como um todo para não prejudicar quem está recebendo ali o serviço. Outra possibilidade, os efeitos, postergar os efeitos da anulação. Atribuiu a nulidade ao contrato, entendeu que o contrato era nulo, ele pode dizer, continua enquanto eu vou fazer outra licitação e depois a gente vai apurar as responsabilidades, quem é que paga o quê, as indenizações, e ele pode estabelecer aí, continua por 6 meses e esse prazo ainda pode ser prorrogado por mais 6 meses. E esse tipo de situação, os próprios tribunais de contas já tinham decisões. A famosa teoria do perigo do dano reverso, porque muitas vezes é mais prejudicial a nulidade do que a continuidade, porque já tem um interesse público que está sendo satisfeito, houve uma falha, houve uma ilegalidade, sim, vai ser apurada a responsabilidade de quem deu causa. Mas, para eu rescindir esse contrato, para abrir uma nova licitação, como que vai ficar a contraprestação? Como que vai ficar o atendimento da população? E é o que você falou, não é convalidar o ato, e sim fazer essa análise dos riscos para saber quais são os prejuízos de uma eventual rescisão imediata por conta de uma ilegalidade ou de uma eventual continuidade até que seja preparado um novo processo para a continuidade daquela execução. Então a gente percebe que muito do que consta na 14133 é fruto de experiências pretéritas que a jurisprudência já validava, mas que agora agrega essa segurança jurídica porque tem a previsão expressa em lei. Porque a previsão expressa, ela dá segurança para o administrador, para a administração, né, Tiossi? Porque tu imagina, se não existe uma decisão, ou vamos dizer que existe a decisão lá do Tribunal de Contas, existe precedente, mas não existe previsão legal, né? Em que circunstância que o gestor vai ficar mais seguro em tomar uma decisão como essa? Se ele não tiver respaldado na lei, ele também corre o risco de cair numa Câmara que vai julgar isso e tem um entendimento diferente. Ele não tem a segurança, por mais que exista precedentes. E se está na lei, está na lei. E agora ele é obrigado, ele não tem nem a opção de fazer. Agora ele é obrigado a fazer. São experiências, né? Assim como todo esse contexto que hoje privilegia e dá mais eficiência para as possibilidades de alteração de contrato, por exemplo, essa normatização, ela vem de experiências que mostram que o contrato, como a gente dizia ali no começo, ele não é um instrumento estanque. O Marcos Nóbrega traz um estudo bem interessante que ele fala da teoria dos contratos incompletos, né? Não tem como um contrato trazer todas as previsões, não tem como ele antever, não dá para a gente pensar que tudo vai correr como está escrito ou que dá para prever todo tipo de situação, não dá. E a lei agora ela trouxe aí margem para que o gestor pense e junto com o particular encontre soluções para conseguir sanar os problemas que forem ocorrendo no dia a dia. Camille, eu gostei demais desse nosso bate-papo, porque já tivemos, obviamente, outros convidados que trouxeram algumas reflexões sobre os contratos administrativos, mas você trouxe uma visão diferente, se apegando a pontos que estão ali na legislação que não estão tão em evidência, como por exemplo, a vigência decenal, que todo mundo acaba falando, mas que vão impactar diretamente na execução do objeto, na satisfação das partes. Então foi bem legal, bem pontual e obviamente graças à sua expertise, à sua desenvoltura enquanto advogada, enquanto professora, que está aí nas capacitações, enfrentando o problema direto das contratações públicas. Mas eu queria que você falasse agora, já encaminhando para o nosso fechamento,
O que mais você gostou na 14133? Que você bateu o olho e falou, olha que fantástico. O que eu mais gostei na 14133? A matéria de contratos como um todo me deixou bastante satisfeita. Claro, né? A gente não pode dizer a lei é perfeita. Não é perfeita, Tiossi. Mas eu não acho que o legislador, nesse aspecto, perdeu a oportunidade. Sempre pode ser melhor. Sempre. Em tudo que a gente faz, sempre pode ser melhor. Mas eu acho que foi muito feliz. Então, a parte dos contratos como um todo, eu gostei muito. Mas eu acho que o ponto que mais me deixou satisfeita foi a disciplina dos prazos. A gente acabou não falando em prazo aqui porque é uma coisa que tá explícita, não tem margem para interpretação, mas eu achei muito inteligente da lei, porque como é que a 866 trazia antes? A vigência do crédito orçamentário. E aí? Aí chegava 31 de dezembro e tinha vários órgãos que todos os contratos tinham que terminar em 31 de dezembro e não fazia o menor sentido, porque a gente sabia que 1º de janeiro, 2 de janeiro, esse contrato ia ser prorrogado, ia ser retomado, ia ser feita uma nova licitação, né? E só que chegava 31 de dezembro e tinha que terminar porque era a vigência do crédito orçamentário, acabou. E agora não. Agora a gente já tem ali, por exemplo, serviços que sejam ou serviços ou fornecimentos contínuos já de partida. Prazo inicial de 5 anos e pode chegar a 10, né? Vigência decenal, como tu comentou. Né? Tem contratos, por exemplo, de sistemas estruturantes de tecnologia de informação, o SISG da vida, os sistemas, né, que dão suporte ali para a administração, eles podem ter o prazo de 15 anos. Né? E outra coisa muito fantástica, a questão dos contratos atrelados à performance do particular. Que coisa incrível, Tiossi. A possibilidade de o particular ficar até 35 anos, né, sem ser uma concessão, apenas há 35 anos explorando determinado objeto, gerando renda para a administração, né, e não precisar ter a preocupação. Vamos considerar, por exemplo, uma área de praia que tem ali uma área que não está sendo ocupada, uma área que está sendo subutilizada. A administração abre ali o espaço para o particular construir um quiosque. Aí ele vai fazer investimento, ele vai ter 35 anos, até 35 anos para recuperar esse investimento, vai pagar um valor para a administração, um aluguel, e isso vai ser revertido ao final, essa construção em favor da administração. Olha que maravilha, para o particular, que tem ali um negócio garantido para explorar, e para a administração, que não vai gastar R$1, vai valorizar a área, vai ter uma renda e vai receber depois aquele patrimônio sem gastar R$1, né? Quando tem o investimento até 35 anos. É bem interessante. Então, acho que a disciplina dos prazos aí na nova lei, ela realmente botou para quebrar. Eu gostei bastante. Esse nosso bate-papo precisa de uma nova rodada aqui no podcast. É um assunto que realmente vai tendo muitos desdobramentos. Certamente nós gravaremos falando mais sobre contratos, sobre prazos e tantos outros temas impactantes. Camila, mensagem final para o nosso público. Vamos imaginar que esse nosso TiossiCast alcance todos os gestores do Brasil, todos os servidores públicos, todas as empresas licitantes, os órgãos da sociedade civil, aqueles que atuam direto ou indiretamente com licitação. Qual que é a sua mensagem final? Não perca a oportunidade de mudar. Eu acho que essa tem que ser a grande mensagem, Tiossi. A gente tem que ter isso na mente, tanto do administrador, da administração pública, quanto do particular. Esse é um momento crucial porque a gente está construindo jurisprudência. A gente está aprendendo, a gente comentou ontem, né? Nós, professores, estamos aprendendo. Tribunal de Contas está aprendendo. Poder Judiciário está aprendendo. Vamos aprender junto, vamos crescer junto. A gente não pode perder a oportunidade, a gente não pode deixar passar a oportunidade de construir uma jurisprudência sólida, avançar. A gente tem que ter coragem de inovar. Então, assim, vamos aproveitar que a gente está nesse momento, que a gente está tendo esse privilégio e vamos fazer a diferença.
Legal, muito bom. Meus amigos, esse foi mais um TIOScast. Recebi a amiga Camila, que falou sobre o impacto dos contratos administrativos no âmbito da 14133. Já pega esse link agora, compartilha com a primeira pessoa que veio na sua mente, pois eu tenho certeza que esse conteúdo pode destravar a aplicação da nova lei em muitas instituições, auxiliando particulares e servidores públicos na temática dos contratos administrativos. Também já aproveita, siga o nosso canal no Spotify, se inscreva lá no YouTube, toda semana um conteúdo novo e atualizado sobre a 14133. Meu muito obrigado e nos encontramos no próximo TIOScast. Tchau, tchau.